Boa noite. A pouco mais de mês e meio das eleições internas do PSD Madeira, voltamos a juntar os candidatos à sucessão de Alberto João Jardim. São 6 os candidatos à liderança, foram todos convidados. Jaime Ramos foi o único que não quis marcar presença neste programa. Vamos naturalmente apresentar os candidatos que compareceram. Manuel António Correia, Miguel Albuquerque, Miguel Sousa, João Cunha e Silva e Sérgio Marques. Antes do programa fizemos um sorteio para ver quem começa e quem encerra este programa. Vamos então colocar ao longo deste programa várias questões. Começo precisamente por uma questão de atualidade e também, de acordo com o sorteio, começo pelo Miguel Albuquerque e que peço-lhe um comentário relativamente à posição que o atual líder do partido, Alberto João Jardim, tem defendido ultimamente, que vai pedir uma audiência ao Presidente da República precisamente para definir aquilo que poderá acontecer após o Congresso do PSD marcado para janeiro. Qual é a sua posição sobre isto? A minha posição é muito clara. Eu acho que quem tem que pedir audiência é o líder eleito. Porque o líder eleito e o projeto eleito, pela vontade maioritária dos militantes, é que tem a legitimidade para olhar para o futuro e para propor as estratégias para o futuro. E nesse sentido, acho que não tem qualquer cabimento o atual Presidente do Governo e o atual líder pedir essa audiência. Porque pode pedir audiência, mas quem vai determinar o futuro do PSD é o líder eleito pela vontade maioritária dos militantes. E nesse aspecto quero deixar muito claro que a nossa posição, a posição da nossa candidatura é de solicitar eleições antecipadas e o atual governo se manter em governo de gestão. E digo mais, e até é muito importante que isso aconteça porque é fundamental que o novo líder eleito obtenha e a equipa obtenha o mais rapidamente possível uma legitimidade eleitoral para... Ou seja, se for eleito líder do partido, vai pedir eleições antecipadas, vai pedir que o atual governo se mantenha em gestão, no fundo, vai pedir a Alberto João Jardim que se mantenha no governo até março, ou enfim, ou abril, altura em que ocorrerem essas eleições. É assim que acontece em todas as democracias maduras. Nós estamos a encerrar neste momento um ciclo político. E é evidente que o encerramento desse ciclo político tem um significado importante, que é mudar tendo por base a legitimidade popular. Eu acho que o nosso partido, o PSD Madeira, tem que se apresentar a eleições com um novo projeto. O projeto foi sufragado pela maioria dos militantes e deve fazê-lo de uma forma aberta e de uma forma transparente. Eu não acredito em situações dúbias. Acho que neste momento o PSD tem que assumir o projeto do líder eleito. Peço desculpa ao Dr. Miguel Albuquerque, vamos ter que fazer aqui um recomeço, digamos assim, do programa. Peço desculpa também aos telespectadores. Nós temos aqui um momento com um problema técnico sem som. Naturalmente que vou recolocar, digamos assim, a primeira questão e tem a ver precisamente com a posição que o Presidente do PSD, Alberto João Jardim, tem defendido relativamente ao pós-congresso do PSD. Já fez público, já tornou público que vai pedir uma audiência ao Presidente da República para saber o que é que poderá acontecer após o 11 de janeiro, após o Congresso do PSD. Qual é o seu comentário, Miguel Albuquerque, sobre esta questão? O meu comentário é que isso não tem sentido, não tem cabimento, uma vez que quem tem de determinar o futuro do PSD é o líder eleito, a equipa eleita, por maioria de votos dos militantes. E nesse sentido, é fundamental perceber que nós vamos iniciar um novo ciclo no partido e um novo ciclo na vida política da região. Democraticamente, os militantes vão eleger um novo líder, vão eleger um novo projeto para a Madeira e, se eu for eleito líder do partido, deixo desde já muito claro que vou solicitar eleições antecipadas ao Sr. Presidente da República, mantendo-se o atual governo em governo de gestão, como é normal em qualquer democracia madura. E, nesse sentido, é importante dizer que o PSD deve apresentar-se a eleições com uma equipa renovada, com um líder renovado e com um projeto renovado, porque é assim que obtém a sua base de legitimidade eleitoral para poder governar para o futuro. Significa, portanto, que vai pedir eleições, ou seja, essas eleições deverão acontecer, enfim, em março, abril, por aí? Sim, antes do verão, não é? Exatamente. Até lá, Alberto João Jardim vai pedir que ele se mantenha, no fundo, a liderar um governo de gestão. É normal que se mantenha um governo de gestão até às eleições. E esse governo de gestão tem uma ação, como sabe, muito limitada. Vai gerir em termos apenas de dados correntes, de gestão corrente. Também gostaria de dizer que, se for eleito, vou pedir desde logo que se possa avançar com algumas medidas, entre elas a redução do jackpot. Penso que temos todas as condições para o fazer.
e vou submeter isso ao eleitorado. Ou seja, para que na próxima legislatura já os partidos tenham menos conhecimento do que têm atualmente. Relativamente a uma questão que também está na ordem... Nós temos neste momento que ser muito claros sobre estas matérias. Acho que neste momento não vale a pena nos pormos com simulacros. Nós vamos ter uma vida política, um novo ciclo político muito exigente do ponto de vista da transparência e, sobretudo, muito exigente do ponto de vista dos eleitores. Nós estamos a atingir um estado em que o nosso sistema político tem que ser salvaguardado de vicissitudes, de equívocos, de confusões. Nós temos que ser muito claros. Portanto, penso que esta é a grande oportunidade do nosso partido se afirmar junto da nossa população, é se afirmar com transparência. Portanto, dizer o que é que queremos e dizê-lo de uma forma muito clara. Portanto, o que é que nós queremos? Da minha parte, eleições antecipadas, porque precisamos da legitimidade popular para governar. Ir a eleições, ganhar as eleições com um novo projeto. E, se for possível, em vez de andarmos a adiar as coisas, por exemplo, eu proponho, que acho escandaloso neste momento, que os partidos políticos recebam 5 milhões e tal de euros do dinheiro dos contribuintes, acho que isto é escandaloso. Portanto, numa situação que nós estamos a atravessar neste momento, impõe-se de imediato que o PSD tome a iniciativa de reduzir em 40%. E essa será uma das primeiras medidas, como já referiu. Vou dar a palavra agora a Miguel Sousa, enfim, de acordo com aquilo que foi o nosso sorteio, o segundo a falar. Peço-lhe também, naturalmente, um comentário relativamente a esta posição que Alberto João Jardim tem defendido, de que vai pedir uma audiência ao Presidente da República, precisamente para perceber melhor o que é que poderá acontecer após o Congresso do PS de Madeira. Muito bem, eu acho que para essa pergunta é preciso pouco tempo. De qualquer forma, boa noite aos candidatos que estão aqui presentes. E queríamos já agora dirigir primeiro aqui ao candidato Manuel António para retomar um assunto que falamos no último debate e perguntar-lhe se, caso o seu familiar desempregado já está empregado ou se o seu familiar imigrante já regressou. Porque isso o que prova bem a incapacidade deste governo em poder sustentar uma situação económica e de emprego. Está esclarecida essa questão, agora vamos à questão que lhe coloquei. Não, mas é que tem a ver com isso. É que a conversa com o Sr. Presidente da República não pode ser uma conversa de circunstância. O Presidente do Governo Regional deve dir ao Presidente da República, às vezes, que entender que são necessárias. Mas você está a pôr numa situação que é falar do pós-Congresso. Ora, foi essa a questão que Alberto Jardim tornou pública, não é? No pós-Congresso Nacional, como eu já disse e está escrito, só o novo líder é que deve chegar ao Presidente da República e apresentar os seus argumentos sobre as perspectivas e o entendimento que tem da solução futura. Eu também acho que devem ser convocadas eleições de imediato, o mais rápido possível, mas é por uma circunstância especial. É que a Madeira não aguenta, neste ritmo, sobreviver a um orçamento como aquele que vai ser entregue e que vai ser o orçamento de 2015. Aquele orçamento de 2015 não tem dinheiro para o que é necessário. Não consegue suportar as despesas que são necessárias. No fundo, já está a anunciar que vai votar contra esse orçamento. Posso depreender das suas palavras que é isso? Eu devo dizer, um orçamento que tem carências várias, nomeadamente sociais, em que o próprio Governo Regional reconhece a queda das pensões, o corte nos salários e todo um conjunto de problemas que recaem sobre as famílias e as pessoas, eu não vou aprovar dinheiro para partidos, um jackpot que teria a possibilidade de satisfazer um conjunto. Ou seja, no fundo vai tentar perceber o orçamento antes, vai pedir informações ao Governo. É óbvio que sim. E vai dar as suas sugestões antes, ou seja... Pode haver, já lhe estou a dizer, não posso ver no orçamento dinheiro desperdiciado. Dinheiro que não vai atender às carências maiores da população. Mas este orçamento não há de ser diferente daqueles orçamentos que foram aprovados ao longo do tempo, inclusivamente também por si. Os tempos é que vão ser diferentes. Os tempos é que vão exigindo novas medidas e novos comportamentos. E, nomeadamente, em relação ao orçamento. Já lá foi o tempo que havia dinheiro para tudo, ou até que parecia que havia dinheiro para tudo. Ou pelo menos conseguia dinheiro emprestado para quase tudo. E depois ficámos a dever
e agora temos que começar a assumir essas responsabilidades e ter que ainda suportar as despesas que são obrigatórias anuais em toda a função pública. Vamos ouvir também a opinião de outro candidato. Conheci-lhe relativamente a esta questão colocada por Alberto João Jardim, ele a dizer que vai ao Presidente da República. Qual é a sua posição? Já ouvimos aqui colegas seus defender eleições antecipadas. Qual é a sua posição? Vou desviar-me da sua pergunta. Vou exatamente responder à sua pergunta. O Presidente do Governo é livre de pedir às audiências que entender ao Presidente da República. E com certeza que o vai fazer e falará do que entender, porque nós não sabemos o que é que vai falar, nem temos que saber. Mas ele disse que ia falar sobre esta matéria. É capaz de ter dito e se calhar depois comunicará se entender o que é que vai falar. A mim interessa-me sobretudo falar do que eu vou fazer. E o que eu vou fazer, se ganhar as eleições, como não sou defensor de eleições antecipadas, porque acho que nesta altura corremos riscos, face à austeridade que impera no país, não ter o melhor resultado e se calhar em outubro, no período que está exatamente marcado às eleições, como há eleições a nível nacional e eles costumam ser mais simpáticos quando se candidatam, se calhar é melhor para fazermos eleições, eu sei o que vou fazer. E o que é que vai fazer? Ao senhor representante da República e não ao Presidente da República, porque o Estatuto determina que é ao senhor representante da República, dizer que tem apoio parlamentar, tem legitimidade popular, tenho um reajuste do Governo e quero fazer o mandato até o fim. E tem essa garantia que vai ter apoio parlamentar? Fim, isto é, até outubro de 2015. Pergunto-lhe se tem essa garantia que vai ter esse apoio parlamentar que diz que tem. É natural que sim, porque repare, se todos os candidatos que aqui estão tendem a unir-se no final deste mandato, eu não estou a ver que depois não estejam todos disponíveis para estar em torno do líder que vier a ser eleito. Mas todos aqui a defender eleições antecipadas, eventualmente os apoiantes que estão no grupo parlamentar, se calhar também seguiriam. Os defensores das eleições antecipadas, se ganharem, vão ter e vão fazer por ter eleições antecipadas. É uma posição legítima, tal qual a minha é legítima também. Agora, se eu ganhar, com certeza que todos vão respeitar esta minha vontade enquanto líder do partido. E não tenho dúvidas que terei apoio parlamentar. E tenho outra coisa, que é a legitimidade popular. Mas não acha que essa legitimidade... o senhor representante da República negar esta pretensão porque não tem razões para a negar. Mas não acha que essa legitimidade seria mais reforçada se fosse a votos, enfim, como líder do partido? Mas eu vou a votos com uma diferença de 3 meses. Mas porquê é que acha que tem legitimidade? Enfim, porque fui candidato tal qual como o Presidente do partido, ali o Dr. Miguel Sousa, fomos candidatos às últimas eleições e, portanto, sujeitos ao voto popular. Que futuro é que reserva para o Dr. Alberto João Jardim no PSD? Bem, não sou eu que reservo o futuro... Se for líder do partido. Não sou eu que reservo, ele é que há de entender o que é que pode e quer colaborar com o PSD. Vamos ouvir também a oposição de Sérgio Marques, outro candidato, relativamente a esta matéria. Enfim, também qual é a sua posição sobre esta questão? Muito bem, Gil Rosa. Permita-me que antes faça um pequeno parênteses para aproveitar este espaço para clarificar uma questão que saiu hoje completamente tropada no Diário de Notícias. Mas nós não vamos clarificar posições que Mas permita-me, o Miguel Sousa teve a oportunidade de fazer um pequeno desvio, eu também gostaria de fazer um pequeno desvio à sua pergunta. Não é por foi uma questão que foi debatida aqui debatida neste programa. Consigo, mas eu tenho que lhe dizer, Gil. Doutor, não podemos utilizar este espaço para responder a outros órgãos de comunicação social. Nem sequer correto da nossa parte. 20 segundos. Eu vou pedir a que vá à questão. É apenas para dizer que não acumulo com a minha aposentação qualquer subvenção vitalícia. Isto fica muito claro e será tratado em foro próprio. Portanto, feito este esclarecimento, passo desde Vamos logo então à questão em concreto. À sua questão. Bom, eu tenho dificuldade em entender a audiência do Dr. Alberto João Jardim com o Presidente da República por causa do que se vai passar a seguir ao dia 10 de janeiro. Entendo que, de facto, não é preciso ir ao Presidente da República, basta ir ao Representante da República, como acabou de dizer o João Conhecido. Mas basta ir quem? O novo líder ou ainda o atual líder do partido? O representante da República, face a uma nova situação política na região, com um novo líder eleito, terá que ouvir as forças partidárias. A questão é simples. Nós, no sistema de governo autonómico que temos na Madeira, o governo não depende do Presidente da República. E não depende politicamente, por maioria de razão, do representante da República. O governo da região depende exclusivamente da Assembleia. Ao contrário do governo nacional, que tem uma dupla dependência política. O governo nacional depende do Presidente da República e depende do Parlamento da Assembleia da República. Aqui, o nosso regime é puro parlamentar. Logo,
A questão é muito simples. Ou há condições para viabilizar um novo governo no Parlamento Regional, ou não há. Se houver, pode haver, em função do novo líder, pode haver governo até 2015. Mas a sua posição é eleições antecipadas e, portanto, a minha posição é clara. Eu estou por eleições antecipadas. Acho que é urgente acabar com este estado de bloqueio na governação da região. Há imensos problemas que têm que ser resolvidos, de uma nova forma. Temos que responder com novas prioridades, novas políticas, novas ações de governo, e este governo é claramente incapaz para virar e para responder a estas novas necessidades. Daí que me pareça que seja urgente um novo governo, novas eleições, novos protagonistas, novos responsáveis na nossa governação. Portanto, não havendo necessidade neste pedido de audiência, isso é uma questão que deve ficar, digamos que, por conta do novo líder, de quem ganhar as eleições. Simples. Cavaco Silva não tem uma palavra a dizer sobre esta matéria. É exclusivamente competência do Parlamento Regional decidir se há condições ou não para viabilizar um novo governo. É muito simples, porque o governo da Madeira... Sendo que o líder do partido dá uma indicação, e no seu caso a indicação é de que o Parlamento deve dizer que não tem condições. O líder do partido, em consonância com o grupo parlamentar maioritário, que é o do PSD, irá decidir sobre se haverá ou não novo governo até às eleições. Muito bem. Vamos ouvir também a opinião do candidato Manuel António relativamente a esta questão. Qual é também a sua posição? Antes de mais, boa noite para todos os espectadores, madeirenses em geral, em particular os nossos militantes. Uma palavra de apreço aos meus colegas candidatos e dizer que tudo farei para que este debate e todas as iniciativas à volta destas eleições sejam construtivas, sejam elucidativas. Não me parece que tenha sido esse o caso da primeira intervenção do Dr. Miguel de Sousa, que me perdoou, mas brincar com desemprego. Não brinquei, isto é muito a sério. Não me parece adequado e por isto é muito a sério. Muita gente que merece o nosso respeito. E por isso não me parece ter sido bom tom. Eu não brincarei com desempregados nem com imigrantes. Vamos à questão concreta. Desemprego e a migração são duas coisas muito graves. Em relação à questão que nos coloca, o que está em causa não é uma audiência. O que está em causa é o futuro da Madeira e o futuro do PSD. E eu penso que temos de fazer tudo para, desde logo, salvaguardar para que, na sequência destas eleições, tenhamos um modelo de governabilidade muito eficiente e que rapidamente a situação política na Madeira seja clarificada. Em conformidade, eu penso que vamos ter de ir para eleições antecipadas. Portanto, também defende eleições antecipadas. Não vejo alternativa e bastou-me ouvir o Dr. Miguel de Sousa quando diz que, desde já, pode não aprovar um orçamento neste período. O que é que acontecerá depois em relação à relação entre o grupo parlamentar ou a Assembleia e o próprio Governo, que não terá asseguradas as condições de governabilidade que todos precisamos. E por isso eu penso que nesta altura é fundamental, com os dados que temos, elucidar os madeirenses que, caso ganhe, como penso ganhar, as eleições, teremos de entrar logo num novo ciclo e isso passa por eleições antecipadas. Essa é uma evolução da sua posição, porque no início não defendia isso. Não, eu disse que ia analisar todas as circunstâncias e os dados, nomeadamente este que acabou de ser dado, faz-me pensar que dificilmente haverá na Assembleia Legislativa da Madeira o suporte que o Governo precisa para continuar a resolver os problemas das pessoas. Mas nós sempre lidamos com este processo no pressuposto que o novo presidente do PSD será também o presidente da região. E a verdade é que o presidente da região, para ter força e capacidade para impor e governar de acordo com o seu programa, precisa da legitimidade popular e essa terá de vir das eleições. Agora, evidentemente que temos uma segunda questão, é que este processo é muito moroso. As leis portuguesas fazem depender muito tempo. Sim, mas na pior das hipóteses teremos eleições até ao verão, não é? Portanto... Exatamente, e por isso, quanto mais cedo esta questão ficar clarificada e quanto mais cedo a governabilidade ficar estabelecida, nós teremos melhores condições para resolver os problemas das populações. Vamos avançar para um outro tema e dou agora a palavra ao Dr. João Cunha e Silva, uma questão relacionada com o novo hospital, que muito se tem falado na necessidade de eventualmente se construir ou não. Posso só fazer
um comentário a estas declarações. Há 4 candidatos que defendem eleições antecipadas. Eu sou o único que defende as eleições no tempo próprio. Eu, se fosse deputado da Assembleia Regional, votava em mim, porque se os outros defendem todos a dissolução da Assembleia Legislativa Regional e, portanto... Mas não quer dizer que havendo eleições eles não continuem, não é? Pois é, não sei, isso já... Vamos à questão em concreto, Dr. João Cunha Silva, relativamente, enfim, uma questão na área da saúde. Tem-se falado muito na questão do novo hospital. Do seu ponto de vista, faz sentido pensar-se na construção do novo hospital? Naturalmente que todos nós, acredito eu, gostaríamos de ter um novo hospital. Eu defendo que um dia, quando isso for possível, se algum dia for possível, e espero que seja, possamos ter um novo hospital. A questão é saber se perdemos oportunidades e não fizemos o tempo certo. A questão é, entretanto, enquanto não se tem esse novo hospital, dura o tempo que durar essa possibilidade, o que é que tínhamos que fazer para melhorar o Serviço Regional de Saúde, melhorar a prestação de cuidados médicos, melhorar... Já lá iremos numa questão logo a seguir a esta. E aos enfermeiros. Daí que se tenha optado por alterar algumas coisas e feito algumas obras que melhoram substancialmente esse serviço, designadamente as obras de serviço de urgência, da consulta externa, do bloco operatório. Fica a faltar um internamento e creio que neste intermédio, enquanto não há um novo hospital, não se podia estar sem obras no hospital, sob pena de não ter em condições e ficar saturado e não prestar bom serviço a ninguém, nem aos que trabalham, nem aos doentes que lá vão. Portanto, da leitura que faz, não vê forma de arranjar dinheiro, nem financiamento, até inclusivamente recorrendo, enfim, aos tais projetos de interesse nacional, em que o Estado a Governo da República pudesse eventualmente ajudar? Eu creio que foi em 2009 que nos candidatamos a projeto de interesse comum e, por razões várias, algumas técnicas, de não ter a ver com o earmarking, não ter a ver com o POVT, acabou por ser chumbado a nível do Governo da República, mas isto já no tempo do Primeiro-Ministro José Sócrates. Hoje em dia, face a essa circunstância de, na altura, não ser possível fazer um novo hospital, caminhamos neste sentido de melhorar o que estamos a fazer, por forma a que não entrasse o hospital num ponto de saturação que não desse resposta nem aos doentes, nem às pessoas que lá trabalham. Hoje em dia, era manifestamente improvável que uma candidatura a projeto de interesse comum tivesse validade junto ao Governo da República, porque, como sabe, em termos de fundos europeus, isto não seria possível já pelo antecedente e pelo que sabemos do antecedente, e atendendo às dificuldades que tem o Governo da República, eu não acredito que um projeto que deverá rondar os 300 ou 350 milhões pudesse ser aprovado pelo Governo da República neste momento. Portanto, há que ter esperança em dias melhores, não perder de vista esta hipótese, se houver hipótese, através do, sei lá, no próximo quadro comunitário de apoio, se as orientações da União Europeia não mudam, isto é, não devemos perder a esperança de o ter, mas até lá, para os próximos anos, temos de ter condições para os profissionais de saúde e para os utentes funcionarem com razoabilidade e servirem bem a região autónoma da Madeira. Dr. Miguel Albuquerque, também a mesma questão, enfim, novo hospital sim ou não, o que existe é a solução. Enfim. Eu peço imensa desculpa, estamos a falar aqui de uma questão muito séria, que é a saúde regional. Naturalmente. Eu acho que há 2 grandes problemas na saúde regional. O primeiro é que não há tutela política. A saúde regional hoje parece um autocarro descontrolado por uma ladeira abaixo, como se costuma dizer. Ou seja, toda a gente sabe que nós tivemos o melhor sistema regional de saúde do país, pelo Dr. Anel Mendonça, e neste momento temos o pior. Não está auditado, não sabemos os números, mas sei uma coisa, quando vou ao hospital, falta pensos, falta leite, falta agulhas, portanto, as carências são óbvias. E, sobretudo, também é óbvio uma coisa, é que nós temos excelentes médicos, temos excelentes enfermeiros, temos excelentes profissionais de saúde e, neste momento, estão todos desmotivados, ninguém fala com ninguém e, exatamente por haver uma ausência de no fundo, no fundo é uma questão da política. Mas isto é fundamental para percebermos o que mas é que falaremos nessa questão um bocadinho mais à frente. Eu queria que se entrasse um bocadinho agora a questão da forma o problema é que já se no hospital sim ou não, exatamente, é como financiar, não é, o projeto? Exatamente. Está-se a fazer remendos nos hospitais e que Deus já dizia que as obras, caso seja eleito, serão imediatamente suspensas e serão auditadas. Exatamente porquê? Porque se gastou desde 2011, já se gastou perto de 60 milhões de euros em remendos no hospital, que ninguém sabe qual é a linha de orientação. Mas responder a esse tipo de obras não terá consequências do ponto de vista fazer um aumento num hospital com 40 anos para dentro de uma ribeira. Isto é ridículo. Estamos aqui a falar de coisas óbvias, que toda a gente percebe. Portanto, o que nós temos que fazer é transformar
a construção do novo Hospital da Madeira, porque a saúde é fundamental, e sobretudo também gostaria de ver os números da saúde regional, que ainda não vi. Mas eu gostaria de dizer que acho que é um desígnio regional de todos os madeirenses fazermos tudo o que é possível para construirmos um novo hospital na Madeira, porque nós temos um hospital que tem 50 anos, vai fazer 50 anos, que o projeto é dos anos 50, o Hospital Dr. Nel Mendonça, temos um hospital dos Marmelados que deve ter 80. Ou seja, defende a construção de um novo hospital, como é que arranja financiamento para isso? Nós temos que encontrar esse financiamento e temos. Mas como? Temos que avançar junto dos fundos comunitários, fazendo coisas, olha, reduzindo custos, por exemplo. Vou-lhe dar um exemplo. Não. Há uma coisa, por exemplo, a César Ramos, Miguel, neste momento está a pagar mais de 80 milhões de altas problemáticas que competia, por exemplo, à Segurança Social pagar. Está a falar dos fundos europeus. Tem que haver dinheiro para fazer isto. Isto é fundamental. Nós não podemos brincar com dois sectores fundamentais. Ou seja, isso implica grandes negociações, eventualmente é com óbvio, o Governo da República, nós temos de desempenhar com a própria União Europeia, temos que fazer os acordos. Mas os fundos europeus, ao que parece, não são elegíveis para estes tipos de projetos. No sentido de garantirmos uma boa infraestrutura hospitalar para o futuro dos nossos filhos. E digo-lhe isto. Isto não é uma questão partidária, isto é uma questão fundamental. A saúde e a educação são determinantes para a nossa qualidade de vida, para o nosso futuro. Portanto, estamos aqui a falar de algo que precisa de orientação política e, sobretudo, precisa de uma estratégia. É preciso saber para onde é que vamos. Nós temos ótimos profissionais, temos pessoas muito competentes, precisamos de uma linha orientadora. Pedir também a opinião de Manuel António relativamente a esta questão, novo hospital, sim ou não? Qual é a sua opinião? Esta é uma questão decisiva para o futuro dos madeirenses que tem de ser encarada com muita responsabilidade. Esta não é uma questão política, é uma questão técnica, é uma questão financeira. Mas também e é uma os questão madeirenses política, devem a estar decisão unidos. tem que ser dos políticos, É pena, não é? devemos ser o único território do mundo que se divide à volta daquilo que devia estar unido. E a minha posição sobre este aspecto é muito clara. Sim, quero um novo hospital. Sim, farei tudo para que muito proximamente a Madeira tenha um novo hospital, mas tenho de ser responsável e dizer com clareza, neste momento não há condições financeiras para termos um novo hospital. E porquê? Porque o Sistema Regional de Saúde custa à volta de 280 milhões de euros por ano, só o seu funcionamento. Além disso, estamos a pagar cerca de 80 milhões no passivo que tem de ser regularizado. Somarmos dá 360 milhões. Um hospital custará perto de 400 milhões de euros em 4, 5 anos, o que significa gastar cerca de 100 milhões de euros por ano. Ora, 360 mais 100 dá 460 milhões. É impossível neste momento enfrentar uma despesa deste tipo numa região que tem de receitas fiscais 850 milhões. E, portanto, o caminho é este. Temos de melhorar o atual hospital. Temos de fazer estes melhorar, no fundo, é continuar as obras que ali existem. E há quem diga que o hospital está a crescer por módulos, portanto, não, será um hospital novo, integrado no hospital velho. Estamos a falar de urgência, estamos a falar de novos blocos operatórios. Para o futuro, devemos ter esse desidrato. Devemos apresentar ao Estado como projeto de interesse comum. Não basta dizer eu quero, mas não sei como é que vou arranjar o dinheiro. Temos de ser responsáveis. E a responsabilidade diz que neste momento... E o senhor ainda não sabe onde é que se pode arranjar esse dinheiro. Não é possível fazer, logo temos de assegurar que este atual hospital responde à situação das pessoas. Lembremos do aeroporto de Lisboa. Foi um exemplo equivalente. Ia-se construir um novo, queria-se abandonar o antigo. A verdade é que se não tivessem sido feitas as obras do antigo, hoje estaríamos numa situação deplorável. No entanto, a saúde não é só o hospital. Temos de apostar nos cuidados primários, temos de apostar nos cuidados na medicina familiar, temos de apostar nas altas problemáticas ou resolver as altas problemáticas e o acompanhamento. No fundo, dar mais confiança ao utente, temos de fazer tudo não é? para que haja menos doentes e quando doentes não tenham de ir ao hospital. E é preciso reconquistar a confiança dos madeirenses no seu sistema de saúde. E é preciso mobilizar os médicos, os profissionais de saúde em geral, de maneira a motivá-los a continuar a servir, porque temos excelentes médicos, temos excelentes profissionais de saúde e podemos recuperar e devemos recuperar essa confiança no sistema de saúde. Miguel Sousa, também a mesma questão, naturalmente, ao novo hospital, sim ou não, qual é a posição e aquilo que defende o seu programa para esta área? Bom, eu gostava só de dizer aqui ao Dr. Manuel António, para completar o nosso primeiro tema
de que a questão do emprego e da imigração é muito séria e os senhores e o seu governo são responsáveis por esta calamidade. No ano 2000... Isso é uma questão que vamos abordar num próximo programa, as questões ligadas à economia. Quando o senhor entrou no governo, tínhamos pleno emprego nesta região. Isso não é verdade. É verdade, é verdade. Havia estrangeiros a trabalhar na Madeira aos milhares. Em 2004. Aos milhares, porque não havia emprego suficiente na Madeira. E então, 2004. hoje temos Vamos ao Hospital de Miguel temos Sousa. um flagelo e temos a maior taxa de desemprego em Portugal. E Essa é uma matéria que vamos abordar muito daqui a um mês, precisamente no próximo encontro. Espero que um dia. Vamos naturalmente ter aqui na Silva televisão. também, penso que facilitou o trabalho do seu grupo de trabalho, nomeado para a saúde, que tem como coordenador o Dr. Jardim Ramos, que é o secretário regional. Portanto, isto não há nada que inventar, é o que o Governo está fazendo, porque espero que ele não esteja a fazer uma coisa e vai propor outra. Então andou a enganar o Governo agora até este momento. Na minha casa mando Muito bem, manda, é verdade, mas portanto já adiantou o serviço que era dele. Vamos à sua proposta, Miguel Sousa. A minha proposta é fazer um novo, já falámos nisso no outro debate, Exatamente. é fazer um novo hospital por etapas. Agora, eu arranjo financiamento para isso. Onde? Eu arranjo dentro do meu programa que está aqui e que mostra como é que se arranja. Sim, mas explica às pessoas como é que arranja. Suficiente, mas vai ter que me dar tempo, porque não se arranja 20 milhões de euros Vou-lhe em 30 pedir segundos. naturalmente a sua Está bem? capacidade de síntese para as pessoas também Mas você perceberem. não é? sabe que eu ocupei um modelo na Europa de centros internacionais que cativam empresas estrangeiras que pagam impostos da Madeira e que fazem gerar receitas fiscais. Malta tem 61 mil empresas e nós temos 1.600 empresas. Mas isso poderá Se nós levar tivéssemos tempo. só 10 mil empresas, nós tínhamos 750 milhões de euros. Tínhamos 750 Poderá levar milhões de tempo euros. para uma receita que é 750 milhões de necessária euros já para o próximo Já dá governo. para 2 hospitais. Só que não podiam ser utilizados em 2 hospitais, porque nós ainda temos um déficit no nosso orçamento de mais ou menos 700 milhões de euros. Por isso, está a ver, A questão é esta, o dinheiro aparece. se o senhor for eleito Presidente do O Governo, dinheiro aparece. no próximo ano vai começar logo a avançar Não, com um projeto? Sim, claro, com um projeto de ideias, pelo menos, para já. E obra, enfim, avançar com a construção do novo Do qual, que é fundamental, do qual, e acho que as câmaras municipais deviam de concorrer para que atrair a instalação do hospital por tudo o que representa para um concelho ele lá ser construído, por isso eu acho que deve haver também um contributo das câmaras municipais para esse efeito. Agora, eu queria dizer aqui ao Dr. Miguel Albuquerque, esta política do tem que haver, isso já não existe. Que tem que haver? Não, você disseste o dinheiro aqui em resposta ao financiamento. Não disse. Tem que haver. Não, está. Escrevi aqui. Tem que haver. Esse dinheiro tem que haver necessariamente. Isso agora já não tem que haver esse dinheiro. Não vamos entrar agora em diálogo, vou dar a palavra ao Dr. Sérgio Vamos Marques. entrar em diálogo, então quem viemos aqui falar se vinha Vamos só entrar você, em diálogo, mas estávamos vamos só esclarecer as questões, não vamos aqui a nos ultrapassar uns aos outros. Portanto, isso também... Se eu for entrar em diálogo, eu também falo. Exatamente, até porque depois todos reclamam isso, e com razão. Vou dar agora a palavra ao Dr. Sérgio Marques, que ainda não se pronunciou sobre esta questão do novo hospital. Mas já atingiu o seu tempo. Dr. Sérgio Marques. Bom, relativamente Vamos continuar a falar de saúde. relativamente à questão da saúde na Madeira, eu de facto estou bastante preocupado com a situação da saúde na região. Nós tradicionalmente tínhamos de facto bons níveis e bons indicadores de saúde, aqui há 2, 3 décadas, e hoje a situação inverteu-se substancialmente. Eu vou-lhe pedir que responda à questão do hospital. Porque na segunda questão vamos voltar a esta, precisamente a questão do Cesarame, enfim, das dívidas que existem, do Pacífico, como é que E o que se passa é que uma das características que encontramos hoje no sistema de saúde é que ele é demasiado hospitalocêntrico. Parece que só vemos a questão do hospital, quando o sistema de saúde é bem mais do que isso. O hospital deve tratar agudos, deve tratar situações de grande gravidade, mas a saúde não é apenas o hospital. Sim, mas é uma questão central aqui na Madeira, essa é uma questão que se tem falado muito. Enfim, eu tenho muita dificuldade em perceber que, apesar de uma dívida que temos de 6 mil milhões de euros, não tínhamos sido capazes de executar um hospital. Nós respondemos a todas as infraestruturas, a todas as necessidades de infraestruturas. E este governo, os anteriores governos, não foram capazes de projetar um hospital.
Mas é isso, se calhar todos que estão aqui têm que fazer meia culpa, porque todos estão no partido e, portanto, foram do partido que suporta o governo e, portanto, se calhar nunca se manifestaram publicamente, pelo menos, a favor disso. Responsabilidades governativas. Está aqui dois colegas nossos que concorrem à liderança, o Manuel António, o João Cunha Silva, melhores. Mas fizeram parte como funções políticas de um partido que governa a região há 40 anos. Podias ter arranjado dinheiro na Europa para um novo hospital. E arranjei muito, João. Arranjei muito. Para um novo hospital. Eu arranjei muito dinheiro na Europa, pelos vistos não foi bem direcionado para o novo hospital. Não, mas lá não há dinheiro para o hospital. Compares a mim ao Manuel António por causa do novo hospital. João, quem definia as prioridades não era eu. Eu tratava de arranjar... E achas que era eu? Bom, era o governo, não era? Na saúde, acho que era eu. Não eras vice-presidente do governo? Não tinhas uma palavra fundamental a dizer sobre as prioridades que o governo deveria seguir? Por exemplo, lançaste as sociedades de desenvolvimento e eu teria optado por uma aposta maciça na desenvolvimento não é com dinheiro do orçamento. Bom, não vamos fugir das questões que estamos aqui a debater. Quanto ao hospital, a questão parece-me simples. Tenho, de facto, esta dificuldade em perceber, apesar de uma dívida tão grande que contraímos, não tínhamos sido capazes de projetar um hospital e de executar um hospital. E ele também não são os 500 milhões de euros que eu vi ao diretor clínico do hospital. Eu acho que se conseguiria fazer um hospital... Começou com 200 e tal, 300, já vai em 500. Eu não falei. Mas permitam-me que acabe. Vamos naturalmente concluir, até porque senão depois andamos aqui a perder tempo. Acho que se consegue fazer um hospital com um valor substancialmente menor daquele que tenho visto aí na imprensa. Não são 500 milhões, não são 400. Acho que se consegue fazer, com transferência de equipamento do atual hospital, um hospital à volta dos 250 milhões. E isso aí já era suportável, assim, do ponto de vista, em termos de orçamento? Não, é na mesma bastante difícil, é óbvio. Acho que temos que ser muito responsáveis. Há uma escassez de recursos financeiros muito grande. Como diz o Miguel Sousa, citando o Vítor Gaspar, não há dinheiro. É verdade. O tempo das vacas gordas passou. Desaproveitamos... Portanto, muita dificuldade para... Mas deixa-me acabar, Gil. Desaproveitamos esse tempo para poder fazer, então, o hospital. E agora estamos, de facto, confrontados com uma situação difícil. Mas a solução não é acrescentar módulos ao atual hospital, não é já deu para perceber a sua opinião. Vamos continuar a falar de saúde, mas já ultrapassou o seu tempo largamente e vou dar a palavra precisamente agora ao Dr. Miguel Albuquerque. Vou continuando a falar de saúde e na situação do Sasaram, que é a entidade que gera, de grosso modo, a saúde aqui na região, tem um passivo de 500 milhões. Portanto, tem várias situações, enfim, de problemas que são conhecidos e que são de domínio público. Como é que se propõe resolver isso? Eu acho que neste momento é preciso proceder ao saneamento financeiro e tomar medidas no sentido de racionalizar. Porquê? Porque todo o sistema, neste momento, é um sistema que é disfuncional. E é disfuncional porquê? Porque... Como é que se paga 500 milhões? Peço desculpa. Miguel, só dizer racionalizar. Olha, podes começar por uma coisa. Desde já... Não, para pagar os 500 milhões, não é poupar para a frente. Para pagar para trás. Peço também, não entrei, porque depois tenho alguma dificuldade a gerir o vosso tempo. Não, mas também não queria deixar passar tudo. Dr. Miguel Albuquerque, vamos então à questão concreta. O sistema é disfuncional porquê? Porque neste momento o sistema regional de saúde, como todos os sistemas, tem que ser racionalizado. E a melhor forma de racionalizar era, de facto, assentar, como sempre assentou, em três pilares. Público, privado, através de convenção, chamado de sistema convencional transparente, para não se duplicar os recursos, e o social não lucrativo. Foi sempre assim que funcionou. O que é que se começou? A partir do momento houve falhas de pagamento e começou-se a duplicar recursos e a meter toda a parafernália de tratamento no fim, ou seja, na urgência do hospital e duplicando recursos. Porque me dizer a mim que todo o sistema é concentrado no hospital e a ser poupado dinheiro, isso não é poupar dinheiro, isso é gastar mais dinheiro. Isso é gastar mais dinheiro. Portanto, a primeira coisa é reintroduzir o sistema, tal como todos os sistemas europeus, e sustentá-lo financeiramente, que é assim que tem racional. Mas é preciso alterar um modelo de gestão. Como é que se paga os 500 milhões? Segunda questão. Vou pedir que não interrompam. Nós temos, neste momento, que fazer um programa de saneamento financeiro da dívida hospitalar, como aliás está sendo participado. Custa 70 milhões de euros por ano. Mas podes pagar os 70 milhões de euros. Exatamente, mas tens que fazer um programa de financeiro renegociando. Já existe o programa que custa 70 aliás, essa dívida já está parte renegociada, como tu bem sabes. Por exemplo, para os medicamentos está renegociada e deve-se voltar a renegociar a dívida, porque é para isso que nós vamos ser eleitos, é para renegociar essa dívida.
E, portanto, não venham dizer que neste momento a saúde não tem solução na Madeira. Porque se Não, é ao contrário. Não, o que vocês estão a dizer é que não há dinheiro, então as pessoas vão para ali para o hospital e morrem. Não há dinheiro para o novo É isso que vocês estão a dizer. Isso é Portanto, e outra coisa, demagógico não e é irresponsável não é de fazer. demagógico. É preciso soluções. Apresenta as suas soluções. Há muitas soluções. Está a descrever o problema. Pode- Apresenta as Sr. Manuel António, vamos. Naturalmente que permite algumas, enfim, mas Pronto, não vamos podemos, tomar de a facto, palavra uns dos outros, não é? Podemos, de facto, cortar em áreas onde é essencial, onde se gasta dinheiro, onde não se deve gastar, e depois renegociar toda a dívida a 20 anos, que é assim que se deve fazer. Faz sentido haver tantos centros de saúde como ainda existem na região? Os Atendendo ao, centros enfim, de saúde têm uma função essencial naquilo que se chama a medicina geral e familiar. E a medicina geral e familiar é essencial no sentido de poupar custos. Está aí a falar, por exemplo. Porquê? Portanto, isso é para Porque manter. todo o sistema deve estar canalizado para a prevenção da doença e não para tratar quando as pessoas já estão doentes. Porquê? Porque esse é o sistema que poupa dinheiro. Portanto, temos que ter uma medicina geral preventiva, no sentido de prevenir a doença, e as pessoas serem canalizadas através do método familiar para ter uma vida saudável, e isso faz com que a doença seja combatida ou evitada na fase prevenção. final, que é a mais cara. Sr. João Cunha Silva, também a sua posição relativamente ao sistema de Eu não saúde. posso deixar de introduzir essa sua resposta, a sua pergunta e a minha resposta à questão que ficou por esclarecer. Enquanto que os meus companheiros de partido e candidatos não constroem um novo hospital, o que é que se fazia do atual? Deixava-se como está, saturado e a prestar, se calhar, serviços insuficientes aos doentes, aos médicos e aos enfermeiros, porque a construção de um novo hospital, com certeza todos estaremos de acordo, leva muitos anos até encontrar financiamento. Leva muitos anos, quanto mais até construir o hospital. Mas é que a solução que tem vindo coisa tínhamos que fazer entretanto. Mas é que parece que a E acho solução que tem vindo a estaremos público, o que se tem dito sensatamente todos de é que se estará a construir, no fundo, um hospital novo por módulos. É isso que parece que tem vindo a público. Não é bem um hospital novo, é acudir de urgência a alguns sectores que eram fundamentais a acudir. Os serviços de urgência, as consultas externas, o bloco operatório. O internamento, mais tarde se verá se houver condições financeiras para isso. Agora, em relação ao que é a dívida acumulada do Cesarama e do IA Saúde, eu vou dizer uma coisa que é pior do que estão a dizer. A dívida do Cesarama são 490 milhões de euros, mas a dívida do IA Saúde são 300 milhões e, portanto, tudo são 790 milhões de euros. Isto é uma questão política, foram opções políticas que se tomaram e, portanto, o Governo não foi pagando quando, se calhar, foram não tomadas podia... pelo Governo. Exatamente, mas foram opções políticas, às vezes, pode parecer que foi exatamente. do céu. E, portanto, foi o Governo que ficou em dívida com estas duas organizações na área da saúde. E agora também o Governo arranjou solução e tem contratos já assinados e contratualizados, estavam os dois a dizer há pouco, e com verdade, que resolvem esta dívida no prazo de 4, 5 anos, isto é, no mandato já do próximo Governo. Tanto a dívida do Cesarama A 70 quanto a milhões por dívida... ano não chega em 4 anos. Como assim? Em 70 milhões, que é o Nós que é estamos pago cada ano, desculpe, nós estamos não a falar- paga mil Nós milhões. Está equivocado. Nós estamos a falar de 490... Mas é sempre mais de 10 Miguel, anos. estás equivocado. Estás a falar de 490 milhões do Cesarama. Não, eu estou a falar de 70 milhões por ano, que é aquilo, mas que, o eu orçamento, faço- é aquilo que o orçamento disponibiliza para amortizar essa dívida. Mas essa dívida Quanto dá... é que vai pagar nessa área? Deixa-me responder. Essa dívida dá para pagar 290 milhões da dívida do Cesarama. Muito Faltam bem. 200. Esses 200 quem deve ao Cesarama é o IA Saúde. E há um contrato de programa com o IA Saúde E para acaba pagar... em 2016. Exatamente. Portanto, fica a dívida da saúde resolvida neste mandato. Isto é uma opção política, como podia ser para pagar outras dívidas que quaisquer. Ora, nós pretendemos, o que eu acho, o que eu defendo, é que, apesar de estarmos a pagar esta dívida, apesar de estarmos a regularizar a dívida, apesar de estarmos a fazer algumas obras que vão ajudar o hospital a funcionar melhor, podemos tomar medidas que sejam ainda para melhorar o Serviço Regional de Saúde e torná-lo, em alguma medida, parte do que o Miguel dizia aqui, que é os centros de saúde, a porta de entrada do Serviço Regional de Saúde, tornando os centros de saúde aquele triângulo que já ouvi falar e que concordo, 3 centros de saúde, mais o do Porto Santo, que tenham serviço de urgência e consultas, e os outros que tenham consultas externas. O Serviço Regional de Saúde seja público, privado
ao contrário do que diz o Miguel, e social, e Disse que quando... era social, não lucrativo. Não, mas disseste, Portanto, no não fundo, disseste privado. defende a manutenção dos atuais centros de saúde. É para fazer Vou ter que dar a palavra a outro candidato. Eu acho que o privado Mas é fundamental servirá dinheiro para, fazer de forma convenção, contratualizada, quando o serviço público não puder prestar serviços, designadamente em algumas áreas, contratualizar com o privado e separar completamente Vou dar agora a palavra ao Dr. Sérgio Marques, também, enfim, a sua opinião sobre esta questão do sistema de saúde, que tem a dívida que tem, e eventualmente está naturalmente a ter algumas consequências na prestação eu de facto tenho alguma do serviço de saúde. em encarar como boa medida chutar para a frente o pagamento de dívidas que foram contraídas no passado. Nós vamos honorar as próximas gerações com mais dívida. Que, enfim, já temos uma dívida substancial para pagar que foi necessária para construir todas as infraestruturas. Todas as dívidas é para a frente. E vamos ter de novo... São despesas que não conseguiram ser pagas pelo funcionamento do sistema nos últimos anos e que estamos a chutar para a frente. Não é investimento que fizemos, João Conhecido. O drama é esse. Eu estou a contrariar e estou a dizer... Todas as dívidas são para a frente. As dívidas são para a frente relativamente a investimento. Nós pagamos para a frente dívidas relativas a investimento. Neste caso, nós estamos a tratar, nestes 800 milhões de dívida, há aqui muita despesa corrente que não foi paga, dívida a fornecedores, não estamos a falar de investimento. Mas esse é um problema... Já é questionável que nós passemos para a frente e para as próximas gerações dívida contraída para investimento. Ainda por cima para investimento de duvidosa viabilidade. Ou seja, Marco, mas essa é uma questão inalterável, portanto vai ter que ver com ela, caso venha a ser eleito Presidente do Partido e Presidente da Região. Permita-me que eu manifeste a minha perplexidade relativamente ao facto de, mais uma vez, relativamente à dívida contraída para despesa de funcionamento e corrente, nós estejamos a projetar a dívida para a frente, honorando Mas qual é a sua solução, então, perante os números que existem atualmente? É evidente que não há alternativa, senão fazer os acordos de pagamento da dívida, como estão... É óbvio. Os 800 milhões têm já pagamento feito. Já há acordos de regularização de dívida, os fornecedores vão receber, todos os credores têm, mas vão receber a prazo. E acha que neste momento os cuidados de saúde estão utilizando o termo eventualmente fortemente prejudicados na região nesta altura? As pessoas eventualmente têm razões de caixa daquilo que é o Eu acho que há uma insatisfação generalizada na população. Ou podemos falar de situações pontuais, como já falávamos aqui, de falta de luvas e falta de outras situações? Não, mas o problema não é só a questão da falta de luvas. Nós temos uma situação de esperança de vida na Madeira que é 4 anos inferior à nacional. E essa esperança de vida era de 2 anos apenas a diferença. No início da década de 90, tornou a aumentar. Mas porquê é que nós temos uma esperança de vida inferior em 4 anos à República, à média nacional? Quando essa esperança de vida já foi substancialmente melhor no início da década de 90. E, portanto, há aqui, e depois, a juntar a isto, há a questão das infecções hospitalares, há a questão do ranking em que o hospital Dr. Nélio Mendonça se encontra, que está abaixo do décimo em termos nacionais, há as listas de espera para cirurgia, que são enormes, há as listas de espera para várias consultas externas que são enormes, para dermatologia é mais de 1 ano. Enfim, há aqui há questões e há também há indicadores de saúde que são muito preocupantes. A questão da sobrevivência ao cancro nos 5 anos posteriores à ocorrência da doença é das mais baixas do país da nossa São dados que já apontou aí. Vou dar a palavra agora também ao candidato Manuel António para falar sobre esta questão da solução para um sistema que já foi exemplar, o sistema de saúde na região. Bom, eu entendo que estou perante bons candidatos, mas maus potenciais presidentes, porque enuncia-se os problemas e ninguém apresenta soluções. Mas os problemas foram criados por vocês. Eu ouvi o Dr. Sérgio Marques... Os empregados e os imigrantes eu ouvi o Dr. Sérgio Marques dizer sobre o novo hospital e o seu custo que acho que se consegue por menos. Isto é uma afirmação, desculpa-me, amadora sobre um problema técnico e sério. Ouvi dizer também, quando se pergunta ao Dr. Miguel Albuquerque qual a solução, tem de se arranjar. É evidente que tem de se arranjar, mas como? E
não há dúvida que este problema do ponto, estas afirmações e a forma como a colocam tem desde logo um paradoxo. É que, por um lado, quanto à dívida, dizem que é para estar para a frente. Não, eu não disse que era demasiado para a frente. Que é demasiado grande. É melhor a gente falar Por outro, quanto ao novo hospital, tudo é fácil. Para pagar, não existe dinheiro. Para investir no novo, já existe. Meus senhores, eu acho que esta não é a aproximação que os madeirenses Então vamos às suas propostas. A aproximação certa é executar neste momento e nesta fase as obras imprescindíveis que estão a ser realizadas no hospital. É o centro de simulação, serviço de urgência, exatamente, vai corresponder aos problemas. O centro de simulação foi construído no Hospital Costume de Nós, é a melhoria de urgência e novos blocos operatórios, matérias absolutamente essenciais e que são absolutamente inquestionáveis. É verdade, a questão central. Vou pedir que não se atropelem demasiado. O hospital é uma peça, o que é essencial é o Serviço Regional de Saúde. E aqui devo dizer que não entra nos meus propósitos encerrar qualquer centro de saúde. Antes, pelo contrário, tem de ser valorizado precisamente para ter uma medicina preventiva, ter maior atenção às famílias mais próximo delas e ter capacidade de evitar que mais gente tenha de ir ao hospital. E este modelo de gestão que nesta altura, enfim, que está em prática, é o modelo ideal para o sistema de saúde? Não, evidentemente que não, mas deixe-me dizer que não me parece que o modelo tenha mudado muito. O que mudou foram as pessoas, foi uma certa atitude, e aqui eu acho, e tenho de dizer isto, que é preciso envolver mais os profissionais de saúde, mobilizá-los, incentivá-los, ouvi-los mais e também ter com a população uma política de maior explicação para que reganhar a confiança e continuar a melhorar os serviços. Aqui é preciso não esquecer que este é um hospital de fim de linha. Nós não estamos a 100 km de um outro hospital para onde possamos mandar os nossos doentes. E, portanto, eu faço de novo este apelo. É uma questão muito séria, que é preciso abordar com muita responsabilidade e não é dizer eu acho que se faz um novo hospital mais barato ou eu acho que para já... Bom, já ouvimos essas questões aqui. Dr. Miguel Sousa, também a sua posição sobre esta questão do Sistema Regional de Saúde, com uma dívida com esse passivo de 500 milhões, embora os números sejam... afastar as pessoas do hospital. Olha que este ano já morreram mais 21 pessoas, 21% de óbitos do que o ano passado. E não há ébola nem houve guerra. E este ano já há 21% de óbitos superiores ao do ano passado. Além de haver menos 11%. E acha que isso deve aos cuidados que são prestados aqui na região? Deve ser, há uma data de coisas, mas naturalmente também há crise, há suspensão de medicamentos porque não há dinheiro, menos consultas porque há dificuldades, muito stress, muitas dificuldades. É capaz de estar, mas eu aceito que digam uma justificação. Agora, não pode ser do conhecimento público um número desta natureza e não se, pelo menos, avaliar a situação. Vamos então às soluções que o Dr. Miguel Sousa preconiza. Não, eu gostava de chamar os meus colegas à realidade. O orçamento de 2016 só tem 800 milhões de euros de receita. O orçamento de 2016 tem 1.500 milhões de despesa, incluindo os 200 milhões de juros já da dívida. E, como sabem, há uma lei dos compromissos. E, por isso, como sabem, não podem gastar sem ter o dinheiro. Ora, se só têm 800 milhões, como é que vão gastar 1.500 milhões? E a questão que está aqui para trazer à mesa é, não podendo gastar mais que 800, onde é que cortam? Fecham os hospitais, fecham as escolas, fecham as estradas. O que é que acontece? É porque essa coisa do tem que haver já não existe. Já lá foi o tempo que talvez na Câmara do Funchal se funcionasse com o tem que haver. E que no Governo Regional funcionou há muito tempo o tem que haver. Agora isso já não existe. O que existe agora é uma lei de compromissos. Tem de haver o dinheiro antes da obra. Tem de haver o dinheiro. Ora, se não há o dinheiro em perspectiva, se os senhores não sabem como vão arranjar o dinheiro, de que é que serve estarem aqui a falar de hospitais ou de escolas? E o senhor sabe buscar este dinheiro? Já falou aqui há pouco daquelas questões.
acha que essas questões resolvem os problemas? E o que é que tem? Para me ver outra atividade. Dr. Miguel Sousa. Já estava lá, desculpa. A Zona Franca da Madeira este A ano... minha moção em 2012 já estava a Agora eu recondução da estava Zona a falar, Miguel. Desculpa. A Zona Franca da Madeira tem 1.600 Eu empresas. sei isso. No princípio, mas deixa-me acabar, as pessoas podem saber. Estás a ver? Tu só sabes tem que haver o dinheiro. Não, Eu vou-te não sei, explicar não. como Não, é não que pode precisas haver o explicar, dinheiro. não me Não, expliques. é porque isso tem que haver. Isso é uma coisa... Dr. Miguel Sousa já falou nessa questão do tem que haver e, portanto, já falamos disso. Ouça, a Zona Franca tinha 1.600 empresas Eu e sei, este defendi ano... a promoção da Zona Franca. Este ano aumentou 60. É ridículo. Aumentou 60, Mas não como resolve sabe, nada. Dr. Miguel Sousa, Não todos os anos resolve tem que nada. arranjar receita e todos os anos tem problemas. A questão é a solução que apresenta. É uma questão de receita que não vai acontecer nos próximos anos. Portanto, leva o seu Pela primeira tempo. vez na história da Madeira, isto vai ser um caos. Vai haver uma desgraça coletiva. Miguel, então- Porque não vai haver o dinheiro necessário. E agora não se pode gastar sem ter o dinheiro. Miguel. Vamos avançar no programa. Vamos avançar no programa. Doutora, Dr. Miguel Sousa, vou pedir a vossa atenção. Dr. Miguel Sousa, peço a vossa atenção. Vou ter que lançar uma outra questão. Vamos falar de política desportiva. Estou Sérgio Marques. Enfim, mudar Mas como é que vou fazer desporto se não há dinheiro? mudar de saúde para a educação e política desportiva, que também é muito importante para a promoção da saúde. Qual é também a sua opinião relativamente a esta matéria Mas em antes termos de política desportiva? permita-me que responda ao epíteto de amador com que o meu colega me brindou, porque acho que prova de maior amadorismo não é senão estes indicadores de saúde que agora temos na nossa região. E quem está na governação é precisamente o Manuel António há 14 anos. Faz parte de um governo que hoje tem para apresentar pior... Não, Manuel, eu ouvi-te há bocadinho. Eu ouvi-te há bocadinho. Não tem nada a ver com o governo. Eu ouvi-te há bocadinho. Portanto, amador é quem apresenta estes indicadores de saúde. Amador, filho, ao fim de 14... Eu acho que um hospital se faz mais barato. Achaste que isto não é eu tive uma responsável. postura de amador, quando o amadorismo é de quem está a exercer a governação e apresenta estes indicadores de saúde. Por ofender com cada... Quanto à questão... Política desportiva, qual é a sua opinião relativamente a esta matéria? Qual é a minha opinião? Eu acho que, mais uma vez, estamos aqui perante um orçamento que é insustentável na política de desporto. O Gil Rosa tem uma ideia de quanto gastamos em termos de política desportiva. Fala-se à volta de 12 milhões, não é? 12 milhões é as transferências financeiras. Exatamente, para os A clubes. esses 12 milhões tem que acrescer o custo da Direção Regional de Juventude e Desporto, que são cerca de 3 milhões. Tem que acrescentar 2 milhões, que são o custo dos professores destacados nos clubes. E tem que acrescentar, se calhar, mais 2 milhões para a manutenção das infraestruturas desportivas. Tem aqui um bolo de 18 milhões de euros. Ora, isto é verdadeiramente insustentável. Nós não temos economia que financie uma política desportiva assente num orçamento desta dimensão. E, portanto, vamos ter que introduzir cortes neste orçamento. Sob pena, depois de não termos dinheiro para aquilo que é E verdadeiramente... vai cortar onde não financia o futebol profissional, por exemplo? Sob pena de não termos dinheiro para aquilo que verdadeiramente é essencial, como é a saúde, e vimos há bocadinho os constrangimentos financeiros que se colocam ao financiamento da saúde, como é a educação, como são as outras vertentes do Estado Social. Essa é que é verdadeiramente as funções essenciais que temos que preservar para bem do futuro dos Ou seja, vai deixar de financiar clubes? Não vou deixar de financiar clubes, porque não se deixa de financiar clubes de um momento para o outro. Mas vamos ter que dar essa perspectiva, nomeadamente ao desporto profissional. Não há dinheiro para empregar 6 milhões de euros no desporto profissional. 2 milhões para o Marítimo, 2 milhões para o Nacional, 1 milhão para o E a sua perspectiva é cortar, seguir um caminho de cortar definitivamente? É uma perspectiva de redução gradual para que os clubes se possam ir adaptando a um tempo novo. E chegar a um tempo em que não é necessário o governo intervir. Não, eu acho que o governo se calhar vai ter sempre que intervir em alguma medida. Agora vai ter que intervir menos. E os clubes vão ter que sentir que têm que ser eles, acima de tudo, a gerar a sua própria Ouvi também a opinião do candidato Manuel António sobre esta matéria política. Obrigado, Dr. Sérgio Marques. Manuel António, relativamente a esta questão de política desportiva, também qual é a sua opinião? Mas permita-me que lembre que, como já aqui alguém disse, nomeadamente no debate passado,
não há virgens. Todos têm responsabilidades, todos fizeram parte deste projeto, em diferentes funções, e ninguém se pode pôr fora dele. E quem queria pôr-se fora dele não teria aceito ser candidato em 2007 como deputado, não teria aceito ser candidato em 2011 também como deputado e com outras funções de grande responsabilidade na Assembleia Legislativa da Madeira. Quanto à questão em concreto, eu quero dizer que, obviamente, a política desportiva tem de ser reequacionada para o futuro. Eu não tenho dúvidas que, nesta altura, e este debate tem sido elucidativo nessa matéria, há que estabelecer prioridades. E eu tenho as minhas, já as apresentei. Afinal, há mais programas e há mais propostas. Nomeadamente um investimento a duplicar o investimento na promoção turística, passado de 9 para 18 milhões de euros em 4 anos. Quero também reduzir o IRS a partir de 1 de janeiro de 2016. Estamos a falar de política desportiva. Não, mas é que tudo está ligado. E 11,5 milhões de euros. Nem faz ideia. Fica 11 milhões, 11,5. Eu quero saber a sua opinião relativamente ao modelo que existe atualmente para satisfazer, assim como assegurar meios financeiros, nomeadamente para a saúde, como se viu, obviamente temos de reequacionar outras despesas. Cortar, no fundo. A política desportiva tem de ser reequacionada em função destas prioridades. Porque não se pode ter tudo, temos de cortar. Também cortarei no jackpot, também cortarei no número de deputados, mas se for necessário, e eu penso que será necessário, temos de reequacionar a despesa com o desporto profissional para satisfazer estes aspectos que eu considero absolutamente... Do seu ponto de vista, não faz sentido um governo investir no desporto profissional, no futebol profissional, como faz atualmente? Não, o futebol profissional até é daquelas áreas, ao nível mais alto, que tem algum retorno para a região, nomeadamente em receitas fiscais. Estou a falar globalmente, mas obviamente que a mexer na despesa global também temos de mexer no futebol profissional, obviamente, nomeadamente para afetar a nossa prioridade, que é a atividade turística, criando emprego, criando riqueza e resolvendo os problemas concretos. E essa é uma medida que, caso ganhe o partido e ganhe depois as eleições regionais, vai propor já para o próximo Orçamento Regional? Sem dúvida. No próximo, 2016. Próximo, que será da sua responsabilidade, naturalmente. 2016. Sim, naturalmente estão todos a se candidatar e todos com a perspectiva de ganhar. Tu, Miguel, quero também a sua posição relativamente à política desportiva. A posição é que devemos distinguir duas coisas. Uma é o apoio à formação desportiva e ao desporto, que é essencial para a população. Termos uma população saudável, uma população que precisa de facto ter hábitos desportivos. Portanto, acho que o Estado e a região devem apoiar, na medida do possível, com previsibilidade, rigor, o desenvolvimento da prática desportiva na região. Eu lembro que nós temos neste momento ainda, infelizmente, a maior taxa de obesidade do país. E precisamos de incentivar as pessoas a praticar o desporto, designadamente o desporto para todos, o desporto a nível da formação dos nossos jovens é essencial. Relativamente ao apoio ao desporto profissional, acho que tudo isto deve ser auditado, porque dizem, por exemplo, que os clubes, o Nacional e o Marítimo, recebem cerca de 2 milhões e tal de euros de direitos televisivos e têm um efeito fiscal, sobretudo no IVA, que era importante auditarmos, sabermos quanto é, porque nós estamos neste momento com um grande déficit de informação. Ou seja, no fundo, quer fazer contas para saber se justifica que o governo continue a investir ou não nos clubes profissionais. Nós estamos a apoiar instituições e não sabemos qual é o retorno. Não sabemos qual é o retorno de uma instituição que não é desportiva, que é profissional. O desporto profissional é profissional. Por outro lado, temos que também, e temos hoje boas infraestruturas, temos que incentivar, sobretudo a nível do desporto escolar, do desporto amador, mas fazê-lo com grande rigor e com previsibilidade. Também é importante nós termos aqui uma palavra para os clubes e para os dirigentes, porque houve muitas pessoas aqui nesta terra, que eu gostaria de louvar, que são pessoas que deram o melhor do seu tempo, da sua disponibilidade, quer no dirigismo desportivo, quer ensinando os jovens nas diversas modalidades, e penso que também temos que continuar, de facto, a louvar e incentivar essas pessoas, porque a formação desportiva é essencial em qualquer sociedade civilizada. Portanto, no fundo, não quero tomar ainda uma posição muito clara relativamente a cortes ou não cortes, sem fazer nós não sabemos.
Acho que nós sabemos. Mas não tem dados neste momento que Eu não tenho dados, leve... você tem. Você sabe qual é o retorno mas há uma questão que pode ser uma questão de opção política. Já ouvimos aqui candidatos... Mas já ouvimos aqui candidatos que têm uma opção de não financiar o futebol profissional. Temos que ter uma informação credível relativamente ao retorno do futebol profissional. Temos que saber quanto é que paga de impostos, quanto é que o próprio futebol recebe, os clubes desportivos recebem, disseram, não sei, cerca de 2 milhões e tal, o Marítimo e o Nacional, de receitas de televisão, portanto temos que auditar e saber o que é que se passa. Tom Miguel Sousa, política desportiva, qual é a sua opinião? Ora, eu acho que devemos ter uma sociedade de praticantes e não de espectadores. E nós estamos muito mais virados para se sentar numa bancada a ver um evento desportivo qualquer do que propriamente a praticá-lo. Ora, de qualquer forma, eu acho que o desporto deve ser baseado na escola. A escola é o centro perfeito para desenvolvermos o desporto amador. Tem os atletas que são os alunos, tem a organização que é a direção da escola, tem o financiamento que é o orçamento da escola, tem os treinadores que são os professores, tem os pais dos alunos, os antigos alunos e os amigos que são os adeptos e podem eventualmente ser patrocinadores. Para mim, o desporto amador centra-se na escola. É o melhor ambiente de convivência para os jovens, com as famílias, com os amigos, com os antigos alunos. Depois temos o futebol profissional e o futebol regional, digamos. O futebol regional é o futebol amador, dito amador, não é? O futebol regional. E não é só futebol, não estamos a falar só de futebol, temos outros clubes, outras modalidades, não é? O futebol regional é o campeonato da Madeira. O que atrai as multidões e os adeptos são rivalidades. O Ribeira Brava ia jogar a Montemor não tem rivalidade nenhuma. Jogar com o Sinfãs ou com o Paredes não tem rivalidade nenhuma. É uma mera circunstância de estarem num campeonato, de precisarem de ganhar 3 pontos e vão jogar a Sinfãs e vão jogar a Paredes. Ou seja, nos nacionais para si, só Marítimo Nacional e União. Não, calma aí, Deus-me livre ser eu a escolher isso. Cada clube tem que fazer por si, cada clube tem que fazer por si. Portanto, no regional vive o campeão da Madeira, as rivalidades madeirenses entre clubes próximos e antigos e que isso vão chamar os adeptos. Quanto ao futebol profissional, primeira coisa, é preciso os sócios darem contributos aos clubes. Isto não pode funcionar só com o dinheiro do governo. Quer dizer, é o governo, é a televisão, é mais não sei quem, vai-se perguntar aos sócios, não deram nada. Até nem têm receitas de bilheteira. Mas isso é uma realidade que não é exclusiva da Madeira, portanto. Se é para o orçamento regional dispensar dinheiro para os clubes, os próprios interessados nos clubes também têm de contribuir. E é nessa proporção do empenho dos sócios e dos patrocinadores nos clubes que eu distribuía o dinheiro público. Agora, não há empenho dos sócios e dos patrocinadores, não há dinheiro do orçamento, porque não se justifica, ninguém quer dar, porque é que o orçamento é que vai dar dinheiro. Deu para perceber a sua posição sobre esta matéria. Vamos ouvir também a opinião do Dr. João Cunha Silva relativamente à política desportiva. Eu não tenho dúvidas, ao contrário dos meus colegas que aqui estão, não tenho dúvidas do que deve ser o apoio ao desporto, por causa da juventude, da população em geral e da promoção e da economia da Madeira. Ponto 1. Deixe-me que diga que todos sabemos que no orçamento constam 12.100 milhões de euros para o desporto, sendo que 6 milhões são para o futebol profissional e 6 milhões para o restante desporto em geral, exatamente, que inclui eventos, outras modalidades e várias coisas. Mas deixe-me dizer o que é que está mal e o que é que deve ser mudado e o que é que pode melhorar. Primeiro, a decalagem entre o ano desportivo e o ano financeiro. O Governo apoia todos os clubes e todos os clubes dizem mal exatamente por causa disso, porque não há uma similitude, um paralelismo entre a época desportiva e a época financeira, uma coincidência, melhor dizendo. E, portanto, isto tem que mudar. O prato, por exemplo, que foi aprovado agora em outubro, tem que ser aprovado em junho e julho e pago a tempo e horas. Segunda questão. Nós recebemos da Santa Casa da Misericórdia 0,2% para desporto. Esses 0,2% são utilizados 900 mil euros, que corresponde a 900 mil euros, a desporto escolar na sua integralidade. Ora, se nós fôssemos fazer contas per capita, nós teríamos direito a receber nada mais, nada menos dos 2,5% do que recebemos dos Jogos Sociais da Santa Casa da Misericórdia. Isto significava 13 milhões de euros. Dava para pagar a política desportiva. Do que se gasta no desporto português. O que temos que fazer
é negociar e termos capacidade de negociar isto. Não estou a dizer que seja fácil, mas não podemos deixar de o fazer. Digo-lhe outra coisa que está mal. Por exemplo, nós todos aqui na região, todos os clubes da região, pagam as viagens para o continente. Pois sabem os senhores e o Gil Rosa que todas as equipas do continente não pagam as viagens para a Madeira nem para os Açores, porque a Santa Casa da Misericórdia, através de verba entregue ao Instituto Português do Desporto, é que paga as viagens de todos os clubes para a Madeira. Isto é uma situação, em termos constitucionais, incompreensível, Portanto, aí luta política é e necessária. temos que ir bater o pé e discutir claramente esta situação. Depois, há 154 clubes e associações aqui na Madeira. Isto é, 124 clubes e 30 associações. Não é possível, em alguma medida, em termos de funcionamento, juntar estas 30 associações e diminuir os seus custos? Não é possível aferir da viabilidade destes 124 clubes, pondo como condição todos terem formação? Então não é esse o objetivo da política desportiva? Apelar à formação dos jovens? O futebol profissional vai reduzir ou mantém? Não, mas o futebol profissional ajuda muito a economia da região. E Portanto, é para manter. Eu tenho a contabilidade que o Miguel Albuquerque não tem. O Nacional, por exemplo, recebe 1.900.000 do orçamento regional e paga de impostos 2.100.000. O Marítimo recebe 1.900.000 e paga de impostos 2.800.000. Portanto, vai manter essa política desportiva do financiamento do futebol profissional. Acabam os clubes profissionais de futebol por pagar mais à região do que efetivamente recebem. E, para além disso, promovem negócios, promovem alguns negócios que a economia da região vem a ganhar. Deu para perceber a sua posição. Para além da promoção, as estadias nos hotéis, os almoços, as refeições. Muito obrigado, Sr. João Cunha Silva. Vamos avançar precisamente para a última questão, que tínhamos programado precisamente para este programa. Eu vou começar por Manuel António. É uma questão mais política, mais relacionada com a eleição interna. Esta sua candidatura é para levar até ao fim ou admite, até 19 de dezembro haver aqui algum processo negocial com algum dos candidatos e abdicar de ser candidato? Obviamente para levar até ao fim e obviamente para ganhar. Eu acho que o partido precisa disso. Nós estamos a viver um momento rico no partido. Debate de ideias, confronto de opiniões, alternativas, posições que mesmo quando aparentemente são muito discordantes, mas no fundo porque somos do mesmo partido e comungamos os mesmos princípios, o que é essencial une-nos e, portanto, eu acho que não há que ter medo deste processo. E mais, eu acho que o partido e a região precisam da clarificação que advirá destas eleições. Porque há aqui dois pensamentos diferentes, certamente. Por um lado, aquilo que cada um de nós pensa que vale, em termos eleitorais. E por outro, aquilo que os militantes pensam que efetivamente cada um de nós vale. E é preciso, para a clarificação e a união que é necessária para o partido para o futuro, para que possamos trabalhar todos em conjunto. Mas é preciso definir uma hierarquia política e essa só terá validade se for entregue aos militantes de forma transparente e correta. E este processo, que avaliação é que faz deste processo eleitoral? Está a ser transparente? Está... tem a garantia de que vamos ter um ato eleitoral com a transparência que se impõe, em qualquer eleição? É fundamental que seja transparente. E está fundamental para credibilizar o novo líder e fundamental para credibilizar o partido na sociedade e afirmá-lo cada vez mais e poder ganhar eleições. Da minha parte, farei tudo e ajudarei a fazer tudo para que isso aconteça, sendo que os principais órgãos do partido, nomeadamente o Conselho de Jurisdição e o Secretariado, têm de acautelar e exige que acautelem esse aspecto. E na sua perspectiva isso está a acontecer nesta altura? Portanto, o processo, a leitura que faz é que está a ser transparente ou tem dúvidas em relação a algumas matérias que gostava de ver esclarecidas até ao ato eleitoral? Obviamente que há sempre matérias que nós gostaríamos que corressem de maneira diferente. Por exemplo? Mas no essencial, acho que o processo está a correr dentro dos cânones adequados a esta circunstância. Como é que viu o aparecimento de mais uma candidatura, neste caso até do secretário-geral do partido, Exatamente como Ramos? disse no início. Acho que todos aqueles que se julgam capazes de ser líderes do partido têm de vir a jogo. De forma transparente, de forma cordata, de forma correta e depositar na mão dos militantes para que todos saibamos e todos precisamos saber o que é que os militantes pensam sobre cada um de nós. E a partir daí, vencedor e vencidos. Tendo em conta esses resultados,
unirem o partido e construírem um novo ciclo. Porque terminamos um ciclo. Quer se queira, quer não, terminamos um ciclo e precisamos de rapidamente, de forma sustentada, politicamente e eleitoralmente, avançar num ciclo novo, com novos protagonistas e com novos paradigmas. Se ganhar o partido e, portanto, se ganhar também depois as eleições regionais, que papel é que reservaria ou reservará para estes seus rivais, digamos assim, nesta corrida eleitoral? Olha, um papel à Conta com altura eles? dos seus méritos, todos têm grandes qualidades, eu também tenho defeitos e reconheço-lhes grandes qualidades e certamente que esse papel seria grande e seria o adequado também e no pressuposto do cumprimento do programa com que me apresento. Eu não posso prescindir de alguns aspectos como o que disse, nomeadamente a redução do jackpot, a redução do número de Não injetaria... E uma questão para mim fundamental, que é a completa separação e criação de uma lei de incompatibilidades adequada para que deixe de haver mistura entre negócios e política. É um aspecto que eu não prescindo. Não injetaria, enfim, a possibilidade de convidar alguns destes seus colegas para fazerem parte de um governo seu? De todo, certamente convidarei. Então está feito o governo. Alguns. A não ser que seja Só falta o candidato Manuel António anunciar qual dos colegas que estão aqui é que convidaria, mas imagino que essa questão Não disse que era um só. Que alguns seriam convidados. Vamos falar também das eleições internas com o candidato João Cunha e Silva. Como é que está a acompanhar este processo interno, enfim, toda enfim, a organização? Estou a acompanhar na medida que posso, isto é, eu governo até às 6 da tarde e sou candidato em part-time. Exatamente como estou a dizer. Exatamente como estou a dizer. Há pessoas que têm todo o tempo do mundo. Eu só faço sessões de esclarecimento a partir das 6 da tarde. E, pois é. Faz confusão. Mas se eu tivesse todo o tempo do mundo, as coisas com certeza seriam diferentes. Mas o que interessa relevar aqui, para além das piadas dos meus adversários, é que eu vou, se ganhar estas eleições, tratar de unir, falando com todos os candidatos que aqui estão presentes, como aliás anunciei no último programa, e já vi que hoje o Manuel António também o fez. Eu acho que se deve aproveitar as ideias de todos, porque ao fim e ao cabo todos têm boas ideias, porque todos são candidatos do PSD. Umas são mais execuíveis do que outras a curto prazo com certeza se conseguem, outras levam mais tempo, mas se calhar todos nós, cada um para si, tem algumas boas ideias que todas juntas darão um programa muito bom. Eu acho que depois temos que unir os militantes, que ao fim e ao cabo o importante não é unir só os candidatos, é unir todos os militantes. E sabermos deitar para trás das costas as pequenas coisas que aqui nos separam e unirmos em torno das grandes coisas, que é a Madeira e os madeirenses. E um particular, deixe-me que lhe diga, que tem a ver com a sociedade civil. Durante muito tempo, disse-se que a sociedade civil estava de costas voltadas para o PSD. Na minha candidatura tem-se provado exatamente ao contrário, que é uma quantidade de gente da sociedade civil que não é militante do partido, disponível para colaborar com o PSD, o que prova bem que não era a sociedade civil que estava de costas voltadas para o PSD, mas o PSD eventualmente de porta fechada para a sociedade civil. Comigo, em presidente do partido, isso não vai acontecer. Vamos aproveitar toda a gente que quiser colaborar no futuro do partido para trazermos resultados que sejam bons para a região autónoma da Madeira. Eu sou otimista, tenho esperança e, ao contrário de alguns colegas meus aqui presentes que acham que isto é tudo uma desgraça e que não se consegue resolver, eu acho que se consegue resolver e vou apresentar em breve um programa que vai mostrar que se vai resolver. Dr. Miguel Sousa, também a sua posição relativamente a este momento interno, enfim, e todo o processo destas eleições envolvendo tudo isto? Bom, eu não estou à procura de emprego. Portanto, estou livre disso. E também devo dizer que me candidato a presidente do governo, a presidente do PSD, para ser presidente do governo, e não vou ser secretário regional de nenhum outro presidente do governo. Portanto, estamos entendidos em relação a este aspecto. Portanto, no fundo, não aceita reps que já foram aqui lançados? Não me parece. Eu sou candidato a presidente do governo regional através do PSD. E é essa a função que eu me proponho, portanto, desempenhar. E temos que ver que há aqui uma diferença muito grande entre o que eu proponho, o que eu acuso este Governo Regional de ter feito e que com essa postura em relação ao que vem a seguir. Eu não podia convidar aqueles que estão agora no Governo
porque somos opostos. Eu procuro exatamente que seja feito o contrário do que eles fizeram nestes 14 anos. Portanto, eu não podia confiar mas vai contar com eles para o partido. Fizeram o contrário do que eu proponho. E quanto àqueles que não estão no governo, eu voto a favor de orçamentos, não é de sociedade, não é de sociedade de desenvolvimento, não é de programas de governo, e estavam lá as obras todas. E de 2000 a 2014 a dizer que sim, não sei. Vamos deixar o Dr. Miguel Sousa concluir. Eu concordo com aquilo tudo. Você acha que uma pessoa concorda com a Marina que nunca vai ser nada na vida? Nunca vai ser nada. Com a Lagoa do Santa Serra, nunca vai ter água. E a Marina do lugar de baixo foi exatamente o Miguel Sousa, representando um grupo privado, que andou a tratar disso. Não era o Presidente da Sociedade de Desenvolvimento da Ponta Oeste. Escusava era do direito. A senhora que veio comigo para eu não. um grupo privado tomava conta daquilo para a praia. Para a praia, que aqui Marina nunca vai ser na vida. Dr. Miguel Sousa, para concluir a sua posição relativamente ao processo. Não cheguei, portanto... Peço-lhe que responda a uma questão muito concreta, se é o processo eleitoral que está a decorrer nesta altura, se tem a transparência necessária. Não tem. Eu conheço pessoas que são ameaçadas se forem às minhas conferências, às minhas... Mas são ameaçadas por quem? Por telefone, por pessoas... Portanto, que as ameaçam, só por pôr um gosto no Facebook. Nos meus artigos que eu à segunda-feira escrevo, põem um gosto, levam logo a seguir, doutor tal, não gostou que o senhor tenha posto um gosto na coisa no escrito do doutor Miguel Sousa. Okay. E, portanto, isto é tudo uma coisa que eu penso, espero, que os madeirenses se livrem de voltar a ter umas eleições como estas. Com esta pressão, olha, eu não tenho telefones de nenhum militantes. Estes senhores telefonam a todos os militantes para irem às suas reuniões e a tudo. Mas acha que isso é uma forma de pressão? Não será acontecido? Há aqui. Dr. Miguel Sousa já deu para perceber a sua opinião? Não dá telefones, e os seus respectivos e aliás, há outro candidato que agora que até faz aquilo de maneira que a pessoa recebe 5 telefones. Vamos ouvir também a opinião do Dr. Miguel Albuquerque relativamente a este processo eleitoral interno, como é que tem acompanhado, enfim, se tem algumas razões de caixa da forma como a eleição está a decorrer. Razões de caixa. Eu, na anterior candidatura, como sabe, não tive acesso à lista. A minha moção não foi publicada. E o processo agora está melhor? Fui insultado diariamente no Pesquim Jornal da Madeira, que também é uma coisa que é importante nós acabarmos de uma vez por todas. E hoje continuo a ser insultado diariamente pelo líder do partido, ou quase diariamente. E alguns dos meus colegas são insultados de canalha, ainda no outro dia. Isto é de facto o grau zero que o PSD chegou. E a nossa candidatura é exatamente para evitar no futuro isto, que é o respeito pela liberdade de opinião de cada um. Tem que existir neste partido, de uma vez por todas. E o respeito não é ainda assegurado, porque isto aqui é uma vergonha o que se passa. Porque o líder do partido continua sistematicamente a insultar os outros candidatos. Eu, em particular, o nosso colega Sérgio Marcos e o Miguel de Sousa. Mas o que é isto? Mas que democracia é esta? E, portanto, nós temos que acabar com isto de uma vez por todas. Não é democracia, isso é educação. É educação, também é uma questão de educação, exatamente. Portanto, porque nós estamos hoje aqui a debater as ideias, mas isto é uma coisa recente. Isto é uma coisa que aconteceu há pouco tempo no PSD, porque quando uma pessoa se candidatura é apelidado de traidor, que tinha espetado facas nas costas, que como uma eleição democrática interna num partido democrático, isso acontece em todo o lado, em todo o mundo civilizado, o que é que estamos a falar? E depois há sempre uma tendência, não é, e o Miguel está a dizer isto, e é verdade, o que o Miguel disse é verdade, há pessoas que ainda têm receio de ir, sobretudo pessoas que trabalham na função pública, de ir a algumas das minhas sessões. E portanto, duvida que este ato eleitoral no PSD seja livre e transparente? O Estado tem que ser livre e transparente. Tem que ser livre e transparente. Porque é a questão da credibilidade do partido no futuro que está em jogo. E se nós não soubermos, porque há uma classe política do partido que passou à história. Passou à história e você, se tem dúvidas sobre isso, pergunte na rua o que é que eles acham. Eu não tenho nenhuma dúvida do que se está a passar. As pessoas hoje querem uma mudança. E quem tem que protagonizar essa mudança somos nós no nosso partido. Se ganhar, que isso aconteça. Se ganhar o PSD, Dr. Miguel Albuquerque, e ganhar, enfim, depois de ser Presidente do Governo Regional, enfim, que papel é que reserva, enfim, estes adversários nesta corrida eleitoral?
todos os militantes, e aqui em particular aqui os nossos colegas, são bem-vindos desde que venham por bem, como se costuma dizer. Eu acho que nós temos que manter o partido mobilizado e unido, e eu não sou democrata apenas em termos teóricos, eu sou democrata na prática. E, por conseguinte, tenho, de facto, a melhor boa vontade para falar com os colegas e integrá-los, obviamente, na vida partidária, porque são pessoas que podem dar um contributo muito Na vida bom. partidária, e se chegar a Presidente do Governo, também num governo seu, por exemplo? Eu não gosto de falar do futuro do Governo. O Governo vai depender de quem ganhar as eleições internas. E se eu ganhar as eleições internas e depois as eleições regionais, naturalmente. Portanto, não podemos pôr as coisas antes delas acontecerem. Como é que vê o aparecimento de mais um candidato, neste caso o secretário-geral do partido, Jaime Ramos? Eu acho que o secretário-geral neste momento é uma pessoa que pertence exatamente ao passado. Portanto, eu acho que não tem neste momento qualquer futuro, quer em termos de cargos dirigentes no partido, quer no grupo parlamentar. Portanto, acho que está ligado a um ciclo político que se fechou definitivamente no PSD. O facto dele ser secretário-geral, de certa forma, pode, do seu ponto de vista, enfim, agora sendo candidato, ele ter aí alguma vantagem em relação aos outros candidatos? Eu acho que não tem vantagem, mas... Vantagem no conhecimento, enfim, da estrutura interna do partido. Na altura, a situação de ele continuar a ser secretário-geral e estar a gerir alguns atos eleitorais. Ele pedia suspensão, mas eu acho que pedia suspensão nesses atos, mas devia ter pedido a suspensão imediata do exercício do cargo de secretário-geral. Porque eu acho que o processo eleitoral devia, neste momento, estar a ser, e penso que está, a ser rigorosamente seguido pelo Conselho de Jurisdição. Agora, eu acho que neste momento também o próprio Conselho de Jurisdição, penso que o Presidente do Partido, segundo já ouvi dizer, até interfere nas decisões do Conselho de Jurisdição. Vamos ouvir também a opinião relativamente a esta questão do processo eleitoral interno do Sérgio Marques. Qual é a leitura que faz neste momento da forma como a eleição está a decorrer, enfim, os preparativos para a eleição? Bom, eu acho que este processo eleitoral poderia estar a correr de uma forma bastante melhor. Acho que começou a correr mal a partir do momento em que se fizeram inscrições maciças de militantes no ano de 2013 e que favorecem, em particular, um ou dois candidatos que estão aqui à nossa... Mas isso, se calhar, todos podiam fazer isso, não é? Não podiam. A questão é... Foram admitidos há mil candidaturas a militantes que não foram aceitos pela Para além disso, houve umas que não foram aceitos, pelo menos, que estão lá foram aceitos, e portanto a coisa começou a correr menos bem por ocasião do ano de 2013. Mas o voto é secreto, portanto. É evidente que sim. O voto é secreto, houve militantes que foram aceitos e outros militantes que não foram aceitos. Parece que houve ali um index para alguns militantes supostamente próximos de determinadas candidaturas, e isto é inadmissível. E, portanto, acho que isto, infelizmente, poderia estar a correr melhor, poderia estar a decorrer de acordo com os estándares que são normais nesta prática, numa situação destas, e poderia estar a decorrer com uma comissão eleitoral composta por representantes de todas as candidaturas, tal como foi a minha proposta. Eu empenhei-me com a apresentação de propostas no sentido de garantir uma correção absoluta do ato eleitoral. Infelizmente, os meus colegas não me acompanharam na aprovação dessa comissão eleitoral, que me pareceria um instrumento poderoso. Eu concordava. Mas não vi. A proposta nunca aconteceu. Não, aconteceu no Conselho Regional. Você é Presidente do Congresso e não a votar. propor a ti próprio. Bom, eu lamento que agora diga... Não apareceu. Bom, mas desde há um ano ele fez de o que me parece é que, de facto, as coisas podiam estar a correr melhor, mas, enfim... Estamos com o que temos, infelizmente. A maturidade do partido ainda não é a melhor. Acho que o partido precisa, de facto, de iniciar um ciclo novo, também no que concerne à sua organização interna e à maneira como transita de liderança. E, acima de tudo, o partido precisa de ser devolvido aos militantes. O partido, neste momento, é propriedade de 2 ou 3 pessoas que o adquiriram por usucapião, pela usura e pelo decorrer do tempo. Vamos concluir. Acho que precisamos de um partido absolutamente diferente, propriedade dos militantes, nas mãos dos militantes, aberto, participativo, ativo, com uma nova dinâmica para o tempo novo que vem aí. Naturalmente que agradeço a vossa presença e recordo que são 6 os candidatos já à liderança do PS. Respondeu.
Estava a ver aqui uma dúvida sobre o João Cunha Silva, respondeu também sobre estas questões das eleições internas, todos responderam. É o ponto final nesta edição. Recordo que são 6 os candidatos à liderança do PS de Madeira. Convidamos naturalmente todos, também Jaime Ramos, que, entanto, não compareceu, enfim, a este programa. Marcamos encontro novamente com os candidatos à liderança do PSD para o próximo dia 28 de novembro. Nessa altura vamos abordar questões ligadas à área económica. Por hoje é tudo. Boa noite. Fique bem.